Subir aqui eu tenho medo de altura, viu, gente? Bom dia. É verdade. Essa aqui é a altura para mim. Nossa, vocês ficaram pequenos. Eu estou me sentindo muito alta agora. Bem, eu vou já retirar a frase da Marlene, quando ela disse que ela vê todo mundo acordado e por isso ela sabe que a gente dormiu bem, porque eu estou há 10 dias dormindo só 3 horas. Já peguei no sono algumas vezes ali, viu, Marlene? Então, estou aqui ainda com sono, viu, gente? A gente está falando muito de habilidades para a vida e habilidades úteis, né, como a gente consegue falar aqui. Mas eu queria que vocês pensassem agora na habilidade inútil de vocês. Queria muito que cada um pensasse nessa habilidade e depois a gente fala sobre ela. Hoje eu me intitulo muito como uma pessoa criativista, porque a criatividade está na minha vida como um lugar de sobrevivência. Eu gosto de falar isso porque eu morei no orfanato quando eu tinha 9 anos. Eu morei quando era bebê, depois voltei a morar quando eu fiquei 2 anos, quando eu tinha 9 e 10 anos. E para não falar de coisas tristes, lá era um lugar incrível. Quando não era triste, era muito bom. Porque a gente fazia muitas coisas criativas. Mas porque nós, as crianças, exigíamos isso das freiras. E eu, com 9 anos, eu liderava crianças de 9 a 6 anos. Eu era líder dessas crianças. Eu criava métodos para elas serem mais organizadas, para elas dormirem no horário, para fazer exercícios, e aí me achava uma líder. Mas foi lá também que eu fui uma das crianças que assinou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu tenho super orgulho disso, que eu acho que foi ali que eu percebi que eu podia mudar o mundo de alguma forma. E eu sempre achei que mudar o mundo era mudar o mundo mesmo, virar ele de cabeça para baixo. Mas hoje, como uma mulher de 42 anos, eu descubro que esse mundo é o meu. Eu preciso mudar meu mundo para poder mudar o mundo ao meu redor e depois ampliar, né? E nisso, pensando nessa liderança criativa ali de uma criança de 9 anos, eu fui fazendo de tudo, porque eu amo aprender e amo compartilhar esse conhecimento. Quando eu tinha ali já 14 para 15 anos, eu morava numa comunidade aqui em Salvador, chamada São Marcos. Dentro de São Marcos tinha uma rua chamada Coroado, e no Coroado o bicho pega. Para quem não sabe o que o bicho pega, é um lugar perigoso. Barril dobrado, como todo mundo faria aqui. E lá eu comecei a ensinar, dar banca, né, que é o nosso, como a gente fala aqui, mais banca para a gente é reforço escolar. E as crianças saíam do completo zero, as crianças mais novas que eu, para 10. E eu fiquei impactada por aquilo, porque eu ensinava matemática. Embora eu goste muito das coisas de humanas, eu sou muito boa em matemática, sem modéstia. E aí eu ensinava matemática, função, né, seno, cosseno, tangente, etc. E as crianças passavam a tomar 10. Porque eu começava a brincar com as coisas. Eu ensinava matemática fazendo comida. Eu ensinava matemática eu com 14, 15 anos, viu, me achando uma professora. E aí eu descobri que ali eu tinha essa habilidade de transformar as pessoas a partir do que eu sabia. Seja o mínimo que eu soubesse. Eu conheci meu pai biológico também nessa fase. Meu pai biológico morava em outra cidade, eu fui conhecer ele era empresário de uma cidade. E ali eu comecei a descobrir o que eu queria para quando eu fosse grande. Eu li uma revista chamada Você S.A., a Jana trouxe ali da revista, né? Eu não roubei não, viu, Jana? Eu acho que você está certíssima, até porque você ficou na empresa e você dizia que era empréstimo. Estava levando todo dia para casa. Tinha uma revista Você S.A. falando das profissões dali a 20 anos. Eu tinha 14. E eram essas profissões socioemocionais, que eram as habilidades para a criatividade, e tecnologia, que a Tata vai falar mais tarde, e tecnologias da comunicação. Eu já queria ser jornalista, já sabia de tudo que eu queria ser. Eu digo, é isso, vou estudar, vou ser essa pessoa que daqui a 20 anos eu vou estar no palco falando disso tudo. Né? Eu já me achava muito, assim, muito ousada. E fui aprender de tudo. No meio do caminho veio uma gravidez. Passei na faculdade de comunicação na mesma época, passei na faculdade de jornalismo. Não pude cursar a faculdade porque estive grávida. Gravidez de risco, porque essa é uma estatística. Pessoas que se engravidam na adolescência, infelizmente, 70%, ou 70% não, 38% têm riscos na gravidez. Mas ok, né? Fui usar minhas habilidades criativas para o quê? Empreender. Fazia crochê, fazia bijuteria, fazia de tudo para vender, para manter a minha maternidade ali e poder um dia voltar a estudar. Voltei e só pude terminar a faculdade com 30 anos. E o mercado é violento com pessoas que terminam a faculdade tardiamente. Eu fiz faculdade de design gráfico.
e que não sabia muito o que eu ia fazer nessa faculdade também. Eu achei que tinha a ver com as habilidades que eu queria lá da revista Você S.A. E disse, eu vou fazer essa faculdade. Mas fui pesquisando e descobri que aqui na Bahia, principalmente, o design estava no lugar de ou gráfico, ou mercado, produto, ou academia. Não tinha pessoas falando sobre isso, não tinha pessoas desenvolvendo outras para isso. E quando eu entrei na faculdade, a professora perguntou, e você quer fazer o que aqui hoje? Eu disse, eu vou mudar como se fala designer, de design na Bahia. Porque ninguém fala de design sobre perspectiva criativa, que todo mundo pode fazer design sem precisar desenhar, sem precisar estar com um computador na mão. E foi isso que eu fui fazer. Eu fui delegada de cultura no Ministério da Cultura pelo design. Criei aqui o Bahia Faz Design, que é um evento que a gente fala de Bahia e mercado. E fui nesse desenvolvimento, fui ocupando os espaços. Quantos minutos aí que eu não li, não? 5. Fui ocupando os espaços. Olhando para aquela pessoa que morou no orfanato, as estatísticas diriam que eu não ia chegar em muitos lugares, né? Mas eu disse à minha mãe que eu ia subir no palco, e foi lá que eu fui procurar os palcos, né? Então, eu ocupei espaços de criatividade. Fui delegada de cultura, como eu já disse, ocupei a maior associação de designers gráficos do Brasil. E todos esses lugares são lugares, como a gente já falou, aqui já falou, lugares elitistas, racistas, né, antissocialistas, e a gente vai ocupando e trazendo outras pessoas. E aí foi que eu comecei a entender que eu precisava falar de criatividade de um lugar mais socioemocional, como a Jana falou, de desenvolvimento das habilidades das pessoas. E criei uma metodologia em que a gente desenvolve ali 21 habilidades para a criatividade, porque a criatividade é esse lugar de união, né, de várias outras habilidades. E hoje eu mapeio as habilidades das pessoas, consigo desenvolver ela a partir da reconexão criativa. E entrando nesse mundo da inovação, que eu também faço parte, eu criei ferramentas e metodologias para que as pessoas pudessem pensar, igual o Canvas que a gente usa, o Canvas de negócio, eu já apliquei na Lu e Maíra conhece bem, eu apliquei uma metodologia em que a gente consegue pensar design para quem não é designer, e a gente consegue desenvolver pessoas empreendedoras para elas tomarem suas próprias decisões, nesse lugar de tomada de decisão não ser apenas para as pessoas racionais, né? Elas serem para todas as pessoas. Criatividade é do coletivo. E foi nesse lugar que eu fui ocupando, né, todos esses espaços e buscando essa metodologia. Hoje trabalho com a reconexão criativa das pessoas, trabalho com a minha perspectiva de criatividade, porque a gente... E aí eu vou trazer um dado que é legal, ou não. Foram feitas várias pesquisas com pessoas, crianças de 3 a 5 anos, e 98% delas eram consideradas gênios criativos. Quando fez de novo com elas há 10 anos, só 12% foram consideradas gênios criativos. E aí uma outra pesquisa com 200 mil adultos, só 2% delas eram consideradas pessoas criativas, tinham habilidades para criatividade. Então, a gente entende que, à medida que a gente envelhece, à medida que a gente vai ficando adulto, a gente perde as perspectivas de conexão criativa da gente, porque as burocracias de ser adulto não deixam a gente olhar para coisas básicas do dia a dia com leveza, para que essa criatividade seja aplicada para soluções de problemas, para inovar. E é essa a minha busca de reconectar as pessoas com essa criatividade, que é essa. Qual é a habilidade inútil de vocês? A minha habilidade inútil é dobrar a língua e falar com a língua dobrada. Vou pagar esse mico agora. Eu falo com a língua dobrada. E eu uso isso para quebrar gelos e conversar com as pessoas. E aí, se alguém tiver sua habilidade inútil, eu gostaria de saber. Ninguém descobriu sua habilidade inútil? Agora fiquem na cabeça e reconectem-se com a criatividade de vocês. E obrigada.